as funções fisiológicas do hormônio rapidamente. No músculo esquelético e no tecido adiposo marrom. Caso vocês lembrem, tecido adiposo marrom é aquele tecido adiposo cuja função principal, a capacidade dele não é de estocar criacilglicerol, e sim de ter uma capacidade termogênica. Ele expressa mais os CPs. É justamente isso que diferencia ele de um tecido adiposo branco, né, de um adipócito branco, é o fato dele expressar mais os CPs. Quem vai estimular a maior expressão dessas UCPs para que esse adipócito seja um adipócito marrom e não um adipócito branco? É justamente o T3, é justamente o hormônio tiroidiano. Essa expressão também é pronunciada no músculo esquelético também é regulado pelo T3. A função, a consequência disso, a gente já sabe que termogênese tem a ver com o quê? Com metabolismo, cuja ação fisiológica envolve termogênese obrigatória ou facultativa. No coração, então, a função que ele envolvendo expressão de receptores beta-adrenérgicos, potencializando e controlando a expressão desses receptores beta-adrenérgicos, aumentando a resposta a catecolaminas, né, já que ele regula a expressão dos próprios receptores, aumentando a atividade de miosinas de maior atividade ATPase também, ou seja, se o coração consegue responder a estímulo simpático, mexendo com inotropismo e cronotropismo, ou seja, regulando força de contração e frequência de contração, se ele consegue fazer isso, é porque ele tem receptores adrenérgicos, bombas de sódio e transportadores e ATPases funcionando adequadamente. Elas só vão funcionar adequadamente em resposta coordenada à ação do T3 também. Ou seja, ele está sempre preparando o terreno para que os tecidos consigam responder aos estímulos de forma adaptativa. No sistema nervoso, então, o próprio desenvolvimento do sistema nervoso, principalmente o desenvolvimento normal do sistema nervoso central, a gente já viu, né? É coordenado pelo T3. Desenvolvimento e remodelação óssea também, permitindo, junto com o GH, permitindo com que o GH consiga trazer o crescimento normal e a maturação óssea, síntese e reabsorção óssea também, diferenciação e catabolismo no tecido adiposo. Acabei de falar para vocês que é a ação coordenada de vários genes coordenados pelo T3, que no tecido adiposo permite tanto que o organismo construa, né, sintetize tecido adiposo, a nossa capacidade de sintetizar tecido adiposo, de ter tecido adiposo funcionalmente pronto, é permitida pela ação do T3, mas também a capacidade desse tecido adiposo poder ser recrutado como forma de proporcionar uma fonte quase que inesgotável de substrato energético, que é o triacilglicerol. Para ele poder disponibilizar isso, ele tem que ter lipase sensiva ao hormônio, além de outras lipases também. Ele tem que ter toda uma regulação que depende de enzimas e de receptores também. Essas enzimas e esses receptores têm a sua transcrição gênica também regulados pelo T3, regulando síntese e degradação, metabolismo das proteínas e dos carboidratos também, seguindo o mesmo raciocínio, tanto a síntese, quanto a nossa capacidade de fazer síntese proteica e de fazer gliconeogênese e glicogenólise, e também quebrar esses estoques, tanto a capacidade de fazer os estoques, de quebrar, né, metabolizar, catabolizar os estoques, também tudo é coordenado a médio e longo prazo, à medida que esse organismo vai se adaptando no seu metabolismo basal, tudo isso é coordenado pela ação dos hormônios da tireoide, no caso, o T3. Não é só o fato do organismo, não é só o fato dos hormônios da tireoide, no caso o T3, regular o metabolismo basal. Na verdade, as adaptações metabólicas que o organismo consegue responder se adaptando, elas só acontecem à medida que o T3 permite com que haja enzimas, com que haja transportadores, receptores, que estão lá para responder aos estímulos que estão provocando essa adaptação. Se é estímulo que está provocando essa adaptação, para essa adaptação acontecer, esse estímulo tem que ser percebido e esse estímulo tem que ser efetivo, né?
Para isso acontecer, tem que ter receptor funcionando, tem que ter transportador funcionando, tem que ter enzima funcionando para esses processos, e tudo isso é regulado no ponto de vista gênico mesmo até, e da sua função também, pelo T3. Como aqui, ó, as próprias UCPs. Uma das formas do organismo acelerar o seu metabolismo mediante um estímulo para isso é aumentando a atividade de enzimas mitocondriais, que a gente já falou até ontem bastante a respeito disso, principalmente através da atividade de uma proteína ali da cadeia transportadora de elétrons, especificamente, que é o CP, que tem essa capacidade termogênica. A gente sabe que regular a termogênese, consequentemente, você regula o metabolismo basal também, porque termogênese já é resultado de uma maior atividade mitocondrial. Se você tem função mitocondrial aumentada, você tem o que? Maior estímulo para consumir fontes energéticas como triacilgliceróis através da beta-oxidação, que a gente falou tanto ontem. Então, se a gente consegue emagrecer, é porque a gente tem os CPs funcionando, causando termogênese. E se a gente tem os CPs funcionando, é porque em algum momento do desenvolvimento do nosso organismo, chegou o T3 lá e falou, ó, tá na hora, célula da sua mitocôndria começar a ter mais os CPs, porque a demanda metabólica aqui está acelerando. Não somente isso, como eu falei para vocês, aqui já matava tudo, que é a atividade de expressão da bomba de sódio ATPase. Todos os processos, praticamente todos, né, os processos ativos de transporte nas nossas células, que dependem desse gradiente gerado pelo influxo de sódio e efluxo de potássio, inclusive até a manutenção de um potencial de repouso, né, das células, dependem disso aqui também. A própria bomba de sódio e potássio ATPase tem a sua atividade, a sua expressão regulada pelo T3 também. Então, daqui você tira a importância disso. Aqui só para lembrar para vocês o que é a UCP. Lembra disso aqui, ó? A UCP é aquela proteína que está aqui, que permite com que nem todo nem toda energia potencial acumulada através da cadeia transportadora de elétrons seja utilizada unicamente para a síntese de ATP. Na verdade, isso aqui nem pode, né? A gente viu que cerca de 60% deve ser utilizado para termogênese. Termogênese é importante tanto para a manutenção da nossa temperatura, né? Já que em anfíbio isso aqui já funciona diferente, dependem mesmo assim de uma irradiação para tanto para se aquecer ou para diminuir essa irradiação, para eles diminuir a temperatura corporal. A expressão das UCPs já de forma endógena, intrínseca, é uma fonte de calor intrínseco através da função mitocondrial também, e indiretamente, uma vez que você provoca termogênese, você acelera o metabolismo. Porque provocar termogênese significa aumentar função mitocondrial. Como eu acabei de falar, aumentar a função mitocondrial significa aumentar a cadeia transportadora de elétrons, aumentar o ciclo de Krebs, aumentar a beta-oxidação. Beta-oxidação se alimenta de quê? De triacilgliceróis, que vem da onde? Tecido adiposo. Tá entendendo? Tudo, uma coisa vai levando a outra. Eu estou falando de metabolismo basal. E termogênese também estimula o quê? Termogênese estimula no nível cardiovascular, estimula inotropismo, cronotropismo, principalmente, aumenta a frequência cardíaca, porque circulação tem que aumentar para o que manter não deixar a temperatura do organismo subir tanto. Isso por si já aumenta o aporte de oxigênio para as células periféricas, acelerando o metabolismo aeróbio, que por sua vez consome mais o que? As gorduras e assim por diante. Os hormônios da tireoide estão coordenando tudo isso. E quando chega o momento de aumentar ou diminuir isso, de responder de forma aguda a um estímulo de estresse, a um estímulo metabólico, mediante a estímulo simpático, por exemplo, toda a maquinaria necessária para aumentar esse metabolismo também só existe em função da regulação do T3 também, inclusive no próprio tecido adiposo. Se o tecido adiposo tem essas enzimas que a gente falou a respeito ontem, não vou repetir, né, que são várias lipases que são necessárias para disponibilizar ácidos graxos para a corrente sanguínea e glicerol,
a perilipina e essas lipases, elas são reguladas pelos hormônios da tireoide. O próprio receptor adrenérgico também regulado pelo T3. As UCPs aqui no tecido adiposo marrom, regulado pelo T3 também. Então, o T3 aumenta a frequência cardíaca, garantindo assim, isso aqui é muito importante, um aporte suficiente de oxigênio para os tecidos. Não adiantaria de nada os tecidos quererem aumentar o seu metabolismo, responder a uma necessidade metabólica, a uma demanda metabólica aumentada, se não houver aporte suficiente de oxigênio para isso. O que permite com que haja aporte de oxigênio suficiente para isso é uma frequência cardíaca aumentada. Frequência cardíaca só aumenta se houver o quê? Aqui, diretamente, se houver musculatura cardíaca funcionando para isso, se houver uma relação alfa-beta-miosina de cadeia pesada também para poder coordenar a contração muscular, se houver bomba de sódio ATPase funcionando, se houver bombas de cálcio sarcoplasmática para poder regular inotropismo, se houver sinalização beta-adrenérgica, se houver receptores beta-adrenérgicos através da sua sinalização via ANP cíclico, né, coordenando a relação inibitória e estimulatória da proteína G, funcionalidade, contratilidade ventricular, resistência vascular periférica também é coordenada através de todos esses mecanismos que envolvem receptores, enzimas, canais, tudo isso aqui que a gente enumerou que são regulados pelo T3 também. Isso tudo convertido em que tipo de resposta? Aumento da frequência e do débito cardíaco, que também é necessário para regular volume sanguíneo. A alteração da frequência cardíaca em resposta a alterações da volemia plasmática também só é permitida se toda essa maquinaria aqui estiver respondendo adequadamente via regulação do T3. Indiretamente, uma vez tudo isso aqui acontecendo, a gente vai ter o quê? Termogênese, né? Produção de calor. Uma vez aumentando a termogênese, aumenta respiração celular. A gente já sabe que ciclo de Krebs aumentando, aumenta-se também CO2 do tecido, mas se aumenta CO2 do tecido, é interessante que circulação também esteja aumentado para expelir esse CO2. E isso de fato acontece, porque o T3 permitiu isso também, além da diminuição da resistência vascular periférica, pressão sanguínea diastólica e de um reflexo por aumento da estimulação adrenérgica também, para permitir toda essa dinâmica de resposta aguda. Só existe resposta aguda se nos momentos basais tudo estiver pronto. Quem apronta tudo é o T3. Então, ele possui efeitos no metabolismo basal, ele basicamente permite, né, não é que ele aumente a taxa basal de consumo de oxigênio. Na verdade, é mais importante que isso. Ele faz com que o corpo seja capaz de aumentar. Não sei se você está me entendendo. Não é só o fato de aumentar algo, é o fato de permitir com que algo aumente. Então, seus efeitos no metabolismo basal é permitir com que a taxa basal de consumo de oxigênio aumente junto com a produção de calor, aumentando a expressão das proteínas desacopladoras mitocondriais, as UCPs, e a captação e oxidação, olha aqui, de glicose, de ácido graxo. Quando o metabolismo acelera, isso aqui tem que acelerar. Isso aqui só acontece devido a toda essa maquinaria que já está funcionando. E efeitos praticamente em todo o desenvolvimento tecidual dos órgãos de todos os sistemas que precisam ter essa capacidade de adaptação. Essa capacidade de adaptação é devido a quê? A ação de outros reguladores neuroendócrinos, cuja ação, os outros reguladores neuroendócrinos do metabolismo, como epinefrina, norepinefrina, glucagon, cortisol, GH, eles só conseguem agir promovendo adaptação a médio e curto prazo se esses eventos aqui puderem ser modulados. Esses eventos aqui, a capacidade deles se modularem se deve à existência de elementos que são regulados pelo T3. Aqui bem um gráfico bem simples de entender como que a taxa de produção do T3 é proporcional à taxa de metabólica basal. Isso aqui é a taxa metabólica basal que
aumenta em proporção ao aumento do hormônio da tireoide. Aqui a gente tem níveis de hipotiroidismo, aqui a gente tem o nível normal, né, em que é mantido essa taxa, e aqui a gente tem os níveis acima do normal, que é o nível de hipertiroidismo. Acontece que a gente tem que entender que esse normal aqui, gente, é adaptativo. Esse normal, esse zero aqui, pode se estabelecer num nível mais alto ou mais baixo. Depende das necessidades energéticas daquele organismo. O que que varia? O que que faz variar a necessidade energética? Foi isso aqui que a gente falou, um dos exemplos que a gente falou no final da aula passada. Períodos de recuperação, quando a gente está ressintetizando estoques de glicogênio, quando a gente está, por exemplo, metabolizando lactato que foi produzido mediante um estímulo de alta intensidade, quando a gente está reconstituindo tecido que foi danificado, principalmente tecido muscular devido ao catabolismo proteico, tudo isso, a longo prazo, se estiver sempre acontecendo, é necessário um metabolismo acelerado para haver aporte metabólico suficiente para manter esses processos adaptativos. No momento em que esses processos não acontecem, isso é sinônimo de quê, gente? Quebra da homeostase. Isso significa o quê? Doença. Isso aqui significa inflamação, significa esse organismo adoecer. Quando não acontece adaptação, o organismo adoece. A adaptação acontece durante o metabolismo, durante os períodos em que o metabolismo basal está respondendo a essas necessidades de ressíntese, de reconstrução, e tudo isso a gente acabou de ver é permitido por uma série de elementos regulados pelos hormônios da tireoide. Aqui, gente, a gente tem o hipotálamo, certo? A região do hipotálamo. Aqui está marcado em preto justamente o quanto está sendo de sintetizado, quanto está sendo já encapsulado, pronto para ser exocitado de TRH. Lembra do TRH? Aqui a gente vê no hipotálamo isolado, né, como a gente consegue, mediante a um estímulo de T2, a gente já viu que T2 não tem função biológica ativa, e mediante ao estímulo de T3, olha o que acontece aqui no T2, comparado com T3. Compare aqui esse plasma recebendo um aumento de T2 e esse aqui recebendo um aumento de T3. O que é que acontece com esses neurônios hipotalâmicos que são capazes de secretar TRH? A gente vê que aqui, na situação do T3, diminui, né? Isso é sinônimo de quê, gente? Retroalimentação negativa. De alguma forma, esse T3 está inibindo lá. Então, está funcionando. Aqui, parecido na questão do frio. Olha como é interessante a gente conseguir manter a nossa temperatura, é crucial para isso a atividade das UCPs, que são estimuladas pelo T3. Então, o próprio frio, a oscilação de temperatura para menos é percebido por termoceptores ou termorreceptores de todo o sistema nervoso sensorial, que tem capacidade de termocepção. No frio mais próximo a 0 graus, olha o estímulo dessa mesma região comparada sem esse frio próximo. A gente vê que a síntese do TRH já aumenta bastante quando se aumenta o frio também. E aqui é o que eu acho mais interessante com relação à regulação do metabolismo. Claro, se eu estou falando, gente, de TRH, então eu estou falando do início de tudo, né? Que é onde o estímulo é processado, de onde o estímulo é gerado em todo o eixo. Lembra que eu falei para vocês que a gente sempre vai terminar o assunto onde a gente começou, a gente já viu todo o processo e a gente vai entender como tudo isso se organiza lá na origem. Aqui a gente tem o normal de estímulo lá no hipotálamo. Olha o que acontece no momento de inanição, como diminui a síntese, como diminui a expressão do TRH, a marcação deles, pode ver comparado aqui com a esquerda, está bastante diminuído. Isso aqui já faz a gente pensar. A inanição, ou seja, um longo período sem se alimentar, diminui
o estímulo para o eixo dos hormônios da tireoide. A consequência disso aqui é o que, gente? Ele está se adaptando para quê? Para diminuir a sua taxa metabólica basal. E é interessante que ele faça isso numa situação de privação, né? É interessante que numa situação de privação, nosso metabolismo seja capaz de diminuir. E é isso aqui que está acontecendo. O que está provocando isso aqui lá é o que há de mais interessante. Vocês lembram da leptina? Se numa situação pós-inanição, já a gente supondo que quem sinalizou para o eixo hipotálamo-hipófise via hipotálamo ou via hipófise foi algum sinalizador neuroendócrino como a leptina, que sinaliza a respeito do estado nutricional do organismo, se durante uma inanição houve alguma espécie de sinalização para isso, para o hipotálamo entender que ele precisa diminuir o seu estímulo, se a gente repor isso com a leptina, o que é que acontece? Se houver uma reposição de leptina pós esse período de inanição, volta mais próximo aos níveis normais de expressão. Então, provavelmente a gente já entende que a leptina que vem lá do tecido adiposo tem alguma participação aqui no processamento central de como está o estado nutricional desse organismo, para, em consequência a esse estado nutricional, haver uma adaptação, uma resposta adaptativa do metabolismo em função desse seu estado nutricional. Todos esses processos estão aqui nessa imagem, que é onde a gente vai encerrar hoje, para entender tudo isso que está acontecendo. O que tem aqui, gente? A gente tem aqui núcleos que envolvem o hipotálamo. A gente já sabe que o hipotálamo tem neurônios que fazem sinapses com vários núcleos do sistema nervoso central. Aqui a gente tem o sistema porta hipofisário, por favor, e aqui a gente tem a hipófise, adeno-hipófise, e a tireoide, ok? Então vamos lá, começando, a gente vai ver algumas possibilidades, não todas, claro, não tem como ver todas, possibilidades de regulação de todo o eixo, certo? Já que a gente já viu a história inteira. Primeiro, retroalimentação negativa. A gente já sabe que o T4, na verdade, é o T3, né? Que é convertido. O T3 tem receptores aqui, porém, o seu estímulo aqui é inibitório. Ele inibe. Para quê? Para esse eixo entender que tá bom, já, ele tem que se equilibrar, né? Já teve muito efeito do T3, então tem que haver retroalimentação negativa. Ela acontece tanto no nível da própria hipófise, como lá no hipotálamo também tem receptores para T3, onde isso vai acontecer. Isso a gente já entende tranquilo, né? Porém, a gente tem que lembrar que essa inibição não é através da inibição direta. Eu posso, para inibir algo, eu posso estimular um inibidor, né? Enquanto esse neurônio aqui, que é o neurônio TRHérgico, né? A gente chama de neurônio TRHérgico, que é o neurônio que secreta o TRH, é inibido pelo T3 e o T4 convertido em T3, né? O neurônio que secreta a somatostatina, ele é estimulado. E é interessante que ele seja estimulado porque a somatostatina é inibitória. A gente viu isso, né, no início da aula, a respeito de se mesmo os efeitos sendo opostos, o receptor é o mesmo, né? O receptor é o mesmo, porém é outro neurônio, é outro alvo. Então a somatostatina, o neurônio que secreta a somatostatina vai ser estimulado para reforçar, possibilitar essa retroalimentação negativa. A gente viu também como a temperatura é o potente, talvez seja o mais potente de todos, estimulador desse neurônio TRHérgico, e não só estimulador do TRHérgico, mas inibitório da somatostatina também. Eu preciso inibir o inibidor para poder o estímulo ser potencializado, né? Talvez isso aqui não seja mais tão importante para a nossa espécie, hoje, na nossa realidade. Mas na evolução da nossa espécie, na evolução do Homo sapiens, foi isso aqui o que permitiu com que a nossa espécie saísse das cavernas e dominasse as outras espécies de alguma forma também. Isso aqui também é muito importante para o recém-nascido manter a sua temperatura corporal. E em outras espécies que realmente têm uma dependência muito grande da manutenção da temperatura, não tem
outros métodos exógenos ou métodos artificiais que o ser humano tem para manutenção da temperatura, né? Roedores, por exemplo, isso aqui é muito importante. Na nossa realidade hoje não é o mais importante, mas do ponto de vista evolutivo, esse é o principal estímulo do eixo da tireoide. Acredito que já tenha ficado claro. A gente tem também o estímulo que envolve, já adiantando o que a gente vai ver nas próximas aulas, é aqui que a gente começa a misturar tudo, gente. Moléculas sinalizadores a respeito do estado de estresse e de eventos estressores do organismo também precisam ter uma resposta metabólica para isso, né? Às vezes ele precisa aumentar ou diminuir o metabolismo em função de algum estressor. O cortisol, glicocorticoides, né, que no nosso caso humano é o cortisol, ele tem receptor nesse neurônio TRHérgico e ele estimula o neurônio TRHérgico. Por quê, gente? No momento de a curto e até a médio prazo que a gente estiver enfrentando uma situação de estresse, seja estresse físico real ou até neurogênico mesmo, o metabolismo se acelera em função disso. Então, o cortisol tem receptores aqui no neurônio TRHérgico também, mas aí pensem comigo. O cortisol, ele também está no eixo hipotálamo-hipófise. Ele também tem um regulador hipotalâmico e ele também tem um regulador hipofisário. Imagine o que aconteça numa situação crônica, como acontece, por exemplo, síndromes do pânico, depressão, vários processos de estresse crônico, neurogênico, em que os níveis de cortisol estão elevados o tempo inteiro. Níveis de cortisol elevados o tempo inteiro, gente, provoca o que aqui no eixo hipotálamo-hipófise? Diminui os níveis de reguladores dos seus reguladores, né? Do regulador hipotalâmico, que é o CRH, e do ACTH, que é o hipofisário. Acontece que o CRH é um importante regulador, o neurônio que secreta o CRH é um importante regulador basal do TRHérgico, certo? Ele é um estimulador basal. Para o TRHérgico poder responder aos outros estímulos, tem que haver essa regulação basal, que é o que permite a excitabilidade dele, que a excitabilidade seja variável. Um cortisol cronicamente elevado, a retroalimentação negativa disso vai o quê? Vai diminuir os níveis de CRH, vai diminuir esse estímulo, consequentemente, é aqui que os dois eixos se intercedem, né? Vai diminuir esse estímulo basal importante aqui do CRH, diminuindo o estímulo basal do TRH, ou seja, todo o eixo que levaria ao estímulo dos hormônios da tireoide, ele vai se estabelecer agora no nível de estímulo inferior. Consequentemente, isso pode vir a diminuir o metabolismo basal desse indivíduo unicamente, gente, por uma causa neurogênica, por uma causa de estresse crônico, para você ver como isso é potente também. De forma parecida, a gente pensar a respeito do GH, de ou que está inserido em outro eixo, mas que também é no eixo hipotálamo-hipófise, ele também tem um regulador hipotalâmico, o próprio GH, ele é o hormônio hipofisário, né? O GH, ele também é contrarregulado pela somatostatina, ok? O GH, ele estimula o TRHS. Veja como faz sentido. O GH, ele medeia vários processos metabólicos e de reconstrução, de construção tecidual, que para poder acontecer depende de um metabolismo acelerado para isso. Então é interessante que na sinalização do GH também envolva o estímulo do eixo dos hormônios da tireoide também. Porém, imagine uma situação como, por exemplo, o uso exógeno inadequado do GH, os níveis de somatostatina, em função de se estabelecer uma retroalimentação negativa, aumentem. É aqui que o crime não compensa. Muita gente que se dopa com GH não pensa a respeito da retroalimentação negativa. Se ele está fazendo um uso exógeno no GH, um uso suprafisiológico desse GH, a retroalimentação negativa será ativada. Quem vai tentar segurar a bola, quem vai tentar diminuir esses níveis de GH que artificialmente vão estar elevados,
é a somatostatina também, então os níveis de somatostatina irão aumentar, sendo que a gente tem que lembrar que somatostatina não inibe só o GH, somatostatina também inibe quem? O eixo do hormônio da tireoide, então ela vai tratar por diminuir o metabolismo basal também, e assim por diante. O estrogênio, importante para regular durante ciclo menstrual e fases de alterações metabólicas ao longo do mês da fêmea também, que precisa ter uma modulação metabólica mediante disso. É por isso que a capacidade de regular, controlar a adiposidade de uma fêmea é bem diferente da do macho, devido a isso aqui, ao fato do estrogênio ter poder, em alguns momentos, tanto estimular como inibir o TSH também. Então, isso aqui é alvo de bastante estudo também, como é que, qual é o gatilho que vai permitir que esse estrogênio estimule, ou qual é o gatilho que vai permitir que esse estrogênio iniba também. Então, o centro de tudo isso está o eixo hipotálamo-hipófise. E, finalmente, aqui é o que eu considero fechar esse conteúdo com chave de ouro. O estado energético é um importante estimulador das alterações metabólicas, como a gente acabou de ver. O estado energético do organismo exige com que haja adaptações do metabolismo desse organismo mediante ao estado energético. Por quê, gente? Estado energético, estado nutricional vai informar se aquele organismo está nutrido ou desnutrido, se ele está passando privação ou não. E o metabolismo tem que se adaptar para mais ou para menos mediante a isso. Existe um neurônio, a gente já falou algumas vezes desse neurônio para vocês aqui, que é um neurônio, um grupo de neurônios, na verdade, grupo AGOT, e outros que secretam esse neuropeptídeo Y, que eles têm receptores de leptina secretada lá no tecido adiposo. A leptina nesses neurônios, a gente já falou a respeito, ela é inibidora desses neurônios, principalmente do neurônio que secreta neuropeptídeo Y. Acompanhe o raciocínio. O neuropeptídeo Y, ele é inibidor do TRH, ok? A ação dele no TRH, no neurônio TRHérgico, a sinapse que ele faz no neurônio TRHérgico é de inibir, de diminuir as frequências de disparo de potencial de ação desse neurônio TRHérgico, ok? Ele inibe esse TRH. A leptina faz o quê? A leptina inibe esse inibidor. Inibir esse inibidor significa o quê? Estimular, né? É deixar com que esse TRH seja estimulado, já que eu estou inibindo esse inibidor aqui. A leptina faz isso. O que acontece? Em um estado nutricional de privação, como no jejum, por exemplo, jejum crônico ou jejum intermitente, olha onde é que eu estou querendo chegar, que de forma aguda pode até, devido à privação que o organismo está fazendo, estimular mecanismos que recrutam mais tecido adiposo e levam a curto e médio prazo um emagrecimento pronunciado devido a essa privação, né? Porém, ao longo do tempo, o jejum crônico, ele diminui os níveis de leptina. Diminuir os níveis de leptina significa o quê? Essa importante contrarregulação da leptina em inibir esse neuropeptídeo Y secretado aqui vai se perdendo. Eu estou perdendo a capacidade de inibir esse neurônio que secreta o neuropeptídeo Y. Então, tem mais neuropeptídeo Y agindo. Tem menos leptina segurando a onda dele. Ele está mais livre. Ele está mais livre para agir. E ele age fazendo o quê? Ele inibe o neurônio TRHérgico. Então, vai ter mais inibição do TRHérgico. É assim que o metabolismo basal, devido a essa inibição provocada aqui, vai diminuir. É interessante. O organismo precisa diminuir seu metabolismo basal frente a um período de privação, né? Acontece que hoje em dia, muitas prescrições de jejum é em função do emagrecimento, né? Você prescreve jejum intermitente em função do emagrecimento, mas você tem que tomar muito cuidado, por quê? Porque se a prescrição não for bem calculada, mediante as necessidades energéticas daquele organismo,
a duração dos períodos, a frequência desse jejum, eu não sei fazer isso aqui é um bom nutricionista que vai estudar, e o que eu sei é explicar para vocês os mecanismos com que permitem que isso aconteça. Se isso for mal calculado, o que é que vai acontecer? Através dessa comunicação inibitória da leptina que vai ser perdida, o metabolismo basal desse organismo vai diminuir. Diminuição do metabolismo basal, gente, significa o quê? Diminuição das necessidades energéticas. Esse indivíduo vai, para se manter vivo, começa a consumir menos energia. Se ele começa a consumir menos energia, ele começa a quebrar menos triacilglicerol, que é a principal fonte de energia durante o metabolismo basal. Então, ele vai ter dificuldade para perda de peso. Na verdade, ele vai engordar. Então, é aí que a gente tem que compreender de forma ampla por que, que o jejum engorda. Isso aqui não é mistério para nenhum cientista da fisiologia de que sim, podem afirmar com certeza que jejum engorda, se esse jejum for numa magnitude que desencadeie todo esse processo, ele tem uma alta capacidade de diminuir o metabolismo basal, porque isso é um mecanismo de sobrevivência, né? A gente precisa adaptar o metabolismo mediante a uma situação de privação nutricional. O que é que o eixo dos hormônios da tireoide são capazes de fazer? Eles são capazes de o quanto de energia que o corpo gasta simplesmente para manter os seus processos biológicos funcionando, ele consegue aumentar ou diminuir. A gente viu quando ele aumenta, né, aumentando a atividade das UCPs, aumentando tudo aquilo, como isso é bem-vindo, porque isso queima mais gordura e tudo mais. Porém, o estímulo estressor, que é o jejum crônico, que é uma privação de nutrientes para o organismo, pode fazer com que o corpo, entre aspas, entenda que ele está passando por uma privação e ele tenha que diminuir o seu metabolismo. Então, as necessidades energéticas do organismo diminuem, ele quer aproveitar melhor a energia. Então, todos os processos que estimulam anabolismo, por exemplo, estimulados pela insulina, pela testosterona, pelo hormônio do crescimento, vão diminuir também. A nossa capacidade anabólica diminui se o nosso metabolismo basal estiver diminuído. Então, o jejum, se não for bem calculado, pode prejudicar, pode diminuir o meu metabolismo, em consequência da diminuição do metabolismo basal, eu posso engordar, e além de eu engordar, diminuir meu metabolismo basal, ainda posso perder a capacidade anabólica, perder a capacidade de construir tecido, de anabolismo muscular, tudo isso pode ser prejudicado também, já porque está tudo diminuído, né?